Ano São Paulo. Sat FM. A rádio que fala com você. Atenção, lojistas e empresários. Anuncie na Sat FM, a primeira rádio de Suzano. O rádio é a mídia mais barata e ágil que existe e ouvida por 89% dos brasileiros. Com baixo custo, a Rádio Sat FM é um ótimo caminho para aproximar o seu cliente com economia e eficiência. Fazendo sua propaganda, seus produtos serão divulgados simultaneamente através de nossa rádio web e dos mais de 5.000 aplicativos Android baixados e instalados. Solicite um representante sem compromisso agora mesmo e tenha descontos de até 70%. Anuncie aqui. Ligue 11 4743 7615. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Ligue 11 4743 7615. Lojão do Baixinho, o shopping do seu bebê em Suzano. Enxoval completo, carrinhos, móveis, moda bebê, cadeirinhas e acessórios. Temos crediário e aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Grande inauguração do Lojão do Baixinho no dia 22, às 10 horas da manhã, com preços especiais. E atenção, as 100 primeiras compras vão ganhar um super brinde. Lojão do Baixinho, Rua General Francisco Glicério, 696, no centro, Suzano. A Delbras UPS é uma empresa do setor elétrico especializada em soluções para proteção, distribuição e gerenciamento de energia, contando com uma linha completa de produtos e serviços para atender todo o mercado nacional. A Delbras possui qualidade e rapidez no fornecimento de no-breaks, baterias, estabilizadores e todos os seus acessórios. Com mais de 25 anos de experiência, tornou-se líder em tecnologia e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464, 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. Você ainda não adicionou o WhatsApp da Sat FM? Então adicione já. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já. 11 98997 0701. 11 98997 0701. WhatsApp da Sat FM. Tá gostando, né? Seika Modas, a distribuidora oficial da Sanlovin, está de portas abertas para você que quer ser uma consultora de lingerie. Trabalhamos com consignação de moda íntima, masculina e feminina. Venha fazer parte dessa equipe. Visite nossa loja de fábrica, Rua General Francisco Glicério, 1767, Sala 5, segundo andar. Informações WhatsApp 97051 2246, 97051 2246. Faça seu tempo render sem horário fixo de trabalho. Seika Modas. O melhor do sertanejo universitário e raiz. Manhã Sertaneja da Sat. Todos os dias às 4 da manhã. Todos os sábados, Sat Dance Night, às 18 horas. Hello, Brasil. O melhor da cena eletrônica. E relembrando o passado. Sat Dance Night. Vida de aposentada, vida calma, que nada. Vai no banco pra você ver só, é tudo complicado. Muda de banco que você muda de vida, comadre. Passe sua aposentadoria pro meu banco, o Mercantil. O Mercantil, ele descomplica tudo para aposentado e pensionista do INSS. E lá tem gerente só pra gente, pronto para resolver o que precisar. É assim, simples? É, no Mercantil é tudo simples. Mercantil, compromisso com você.
No portal www.radiosatefm.com.br, além de interagir com a Rádio Sat FM, Facebook e Twitter, você tem acesso a toda a informação, tudo que está rolando na rede. Então acesse www.radiosatefm.com.br. Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Informativo Sat FM. São Paulo fica novamente em primeiro lugar na 6ª edição do Ranking de Competitividade dos Estados 2017. Este ano, foi destaque nos itens infraestrutura, educação, inovação e potencial de mercado. O levantamento analisa a capacidade competitiva das 26 governanças brasileiras e do Distrito Federal a partir de 66 indicadores, agrupados em 10 temas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comenta a importância da avaliação do ranqueamento e também do ajuste fiscal para o crescimento do país. Políticas públicas precisam ser permanentemente avaliadas. Nós precisamos cada vez mais melhorar a eficiência do gasto público, fazer mais e melhor com menos dinheiro. Aqui foi abordado muito bem a questão do ajuste fiscal. A questão fiscal não é uma questão economicista, ela é social. Porque sem resolvê-la, o país não cresce, não tem emprego, não tem saúde, não tem educação. Então é importante a gente conscientizar de que responsabilidade fiscal é necessário para emprego, renda e boas políticas públicas. O estado da Paraíba registrou um grande avanço em relação ao levantamento do ano passado. Passou da 15ª para a 10ª posição. Sergipe deixou o penúltimo lugar para o Amapá e caiu para a última colocação do ranking geral. De hora em hora, informativo Sat FM. Sat FM. Show da manhã. Emissora classe especial. Sat FM, 10 horas e 7 minutos em São Paulo. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2017. Deixa eu aproveitar antes de qualquer coisa, mandar um abraço pro senhor Pedro, que está ouvindo a Rádio Sat lá, na cidade de Joia de Poá, Calmon Viana ali, né? É Calmon Viana. Está conosco hoje o Marcelo dos Anjos, psicólogo e psicanalista. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Paulo? Tudo bom, deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho. Bom, hoje nós vamos abordar 2 temas, né? Um é a cura gay, que está aí dando o que falar, depois de uma pronúncia, de um pronunciamento de um juiz, baixando aí uma lei, enfim, vai dar muito o que falar, muito pano para manga. Já é um assunto polêmico de alguns anos, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. E também, mês de setembro é o mês amarelo, é o mês do suicídio, do combate, né, da prevenção ao suicídio, que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Primeiro, vamos começar um pouco falando sobre a cura gay. Vamos lá. Que o tema é bastante grande, bastante polêmico. A gente vai abordar um pouco só, né? Porque, na verdade, teríamos que fazer uma mesa redonda com várias pessoas, juristas, psicólogos, psicanalistas, enfim, um monte de pessoas ligadas, pessoal da LGBT, enfim, tanta coisa que poderia ser abordado. Como nós defendemos, outro dia tivemos uma entrevista com uma advogada da ordem da OAB aqui de Suzano, defensora aí da causa LGBT, né? A gente abordou vários temas com ela e foi bastante legal, interessante, e foi aí um assunto, essa entrevista foi sugerida por várias pessoas do movimento, foi legal, e ela também poderia ser, depois aí mais para frente, a gente também chamá-la para fazer essa mesa redonda, esse debate aí, né? Essa rodada de perguntas e respostas, e um debate mesmo, né? Com o juiz e tudo que tem direito aqui em cima. Seria interessante. Seria muito interessante. Cada um falaria aí do seu lado, do seu ponto de vista, e abordaria esse tema, né? Apesar que a gente só discutiria, porque nós não resolveríamos nada aqui. E quem manda são os caras lá em Brasília, né? E principalmente os senadores e deputados que estão aí contra, né? A gente não vai querer questionar a religião, mas é o pessoal da bancada religiosa aí, né? O pessoal é contra muita coisa. Bom,
Do que se trata aí essa liminar da justiça da Sakura Gay, esse juiz, né, que então ia encontrar a resolução 01/99 que você escreveu? Isso. Queria que você explicasse um pouco que você, do seu ponto de vista na área psicológica, né, psicologia, sobre tudo isso aí. Vamos lá. Bem, primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, né, e quem está acompanhando a gente via transmissão ao vivo. Essa resolução 1 de 99, ela é uma resolução criada para psicólogos, ou seja, o Conselho Federal de Psicologia determina algumas leis que são implicadas aos profissionais, para seguir uma forma ética dentro da profissão. O que acaba acontecendo? Essas leis, só psicólogos têm acesso a elas e somente psicólogos acatam essas leis. Assim como na medicina, no CRM, assim como na farmácia, entre outras profissões, tem leis específicas para cada profissão, né? Essa resolução ela foi criada em 22 de março de 1999. Essa resolução ela vai falar sobre a despatologização da homossexualidade. Por quê? Porque em 1990, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela retira da lista de doenças, ou seja, de transtornos, a homossexualidade. Ou seja, mundialmente é reconhecido que a homossexualidade não é doença desde 1990. Quando ela faz essa retirada, é onde a gente tem a revisão do CID, que a gente utiliza aqui no Brasil, que é o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Cada patologia ou cada doença que a gente tem leva uma numeração, né? Quando a gente vai no médico, ele dá lá um CID pra gente, e isso vai indicar que tipo de doença a gente tem por meio desse código. E é isso que acabou acontecendo. Em 1999, o Conselho decide fazer uma resolução específica para os profissionais de psicologia acatarem, seguirem por meio ético. O que essa resolução ela vai dizer? Eu trouxe essa resolução aqui na íntegra, porque eu acho interessante, porque a decisão do juiz, ela vai diretamente em cima dessa resolução. O que ela está dizendo? Eu vou ler brevemente aqui, ó. O Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considera que o psicólogo que é um profissional de saúde, considera que, na prática, o profissional, independentemente da área que esteja estudando ou atuando, o psicólogo frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade. Considera que a forma que cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve ser compreendida na sua totalidade. Considera que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão. Considera que a sociedade é uma inquietação em torno das práticas sexuais desviantes de norma estabelecida sociocultural. Considera que a psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões da sexualidade, permitindo assim a superação de preconceitos e discriminações. Ou seja, no seu artigo 1º, os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão, notadamente aqueles que disciplinam e não discriminam e a promoção do bem-estar das pessoas e da humanidade. Artigo 2º. Os psicólogos deverão contribuir com seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento das discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Artigo 3º. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ações coercitivas tendentes a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. A questão do juiz, ela pega o artigo como um todo, mas esse principalmente. Agora, no seu parágrafo único, os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que propõem o tratamento e cura da homossexualidade. Artigo 4º. Os psicólogos não pronunciarão nem participarão de pronúncias públicas por meio de comunicações de massa, de modo a reforçar preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais, como portadores de qualquer desordem psíquica, que acaba a resolução por aqui. São só esses
4 artigos, tem mais 2, mas que firma somente esses 4. Ou seja, fala sobre a profissão, somente sobre a profissão. E o que acabou acontecendo? Como surgiu essa bagunça, vamos dizer assim, sobre os profissionais da área da psicologia, sobre esse juiz e sobre essa ação que está acontecendo. O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, ele que julgou isso, ele acabou fazendo uma liminar parcial. Ele é de onde mesmo? Ele é de Distrito Brasília? Federal, de Brasília. Brasília, né? Tá. Esse juiz, ele fez uma liminar parcial, ou seja, as pessoas que entraram com ação pública queriam retirar essa resolução na íntegra. Então, ele não acatou a pessoa que entrou, ou seja, as 27 pessoas que entraram com essa ação, 27 psicólogos que entraram com essa ação, e também não foi contra o Conselho de Ética, ou seja, o Conselho Federal de Psicologia, em defender ela totalmente. Ou seja, ele ficou em cima do muro, basicamente. Ele não acabou retirando, porém, ele deu a entender que os psicólogos, assim como o CFP, o Conselho Federal de Psicologia, deverão ler e interpretar essa resolução de uma forma específica. E ele estabeleceu essa forma que a gente deverá interpretá-la, né? Que aí, mais para frente, a gente comenta um pouquinho. É importante a gente frisar que essa ação pública, ela aconteceu por 27 psicólogos. Entre esses psicólogos, a psicóloga Rosângela Alves Justino, que ela já atua como profissional há 28 anos, e ela se sentiu acuada por meio dessa resolução quando pessoas vão por livre vontade procurar os psicólogos para tentar fazer essa reversão, essa reorientação sexual. E onde, nitidamente, pelo código que eu acabei lendo, que é o Código de Ética dos Profissionais, ela não poderia fazer isso. E ela já foi acionada pelo Conselho Federal de Psicologia de forma a ir contra essa resolução. Todo mundo que vai contra alguma resolução de ética da psicologia sofre alguma ação. Seja lá um chamamento público, seja algo mais particular com a pessoa, que vão para julgamento entre o conselho, se decidem ou não o que podem fazer com essa pessoa. Até o ponto de retirar a carteira profissional do profissional. Caçar. Exatamente, cassação da carteira do psicólogo. Que não foi no caso dela, ela só teve chamamento público, mas isso aconteceu repetidas vezes com ela. E ela juntou um grupo de profissionais e entrou com essa ação pública. O interessante é que essa ação pública, ela aconteceu praticamente 18 anos depois que ela foi formada, essa resolução, que aconteceu em 99. Mas por quê? Que de repente ela mudou as coisas? A ação pública, eu entendo um pouco, não entendo muito bem de leis, de direito especificamente, mas pelo que eu vi, uma ação pública, ela só pode acontecer após 5 anos de uma determinada lei. Então, em tese, já está errado. Não poderia acontecer essa ação pública. Que já venceram 5 anos, o profissional não poderia fazer mais isso, as pessoas não poderiam mais fazer isso, uma vez que já foi instituído isso em 99. Entendi. Tá falhando aqui. Bom, ela deve ter sido orientada por alguém ou por motivo de religião, não sabemos aí qual foi a razão dela, né? Como eu falei, foi o pessoal, que é um assunto muito polêmico, que envolve religião também, a bancada evangélica, né, que existe lá no Congresso Nacional. O pessoal bate de frente. Tem lá o homem lá, o militar lá também, tem pastores fortes. Enfim, é um assunto que vai dar muito pano para manga daqui para frente. Já tem uns 3, 4 anos aí que tá dando muito rolo esse negócio de cura gay, que não sei o que e tal, né? Essa questão da cura gay, como você mesmo mencionou, ela já foi alvo, né, alguns anos atrás. Isso aconteceu em 2011, onde foi feito um projeto de decreto legislativo tentando fazer essa cura gay. Só que quando esse projeto ele foi acionado pelos políticos da época, era no intuito de tentar tirar palavras dessa resolução.
O que aconteceu agora é que as pessoas, os profissionais da área que entraram com essa ação, tentaram tirar a resolução na sua íntegra, né? O que acaba diferenciando. E o grande alvo disso é que, pela forma que foi trabalhada na justiça, e o juiz Valdemar acabou dizendo que, tem a fala dele, pela ação liminar aqui, ó, vislumbra a presença dos pressupostos necessários à concessão parcial da liminar vindicada, visto que a aparência do bom direito resta evidências pela interpretação dada à resolução 1 de 99 pelo CFP, no sentido de proibir o aprofundamento dos estudos científicos relacionados à reorientação sexual, afastando assim a liberdade científica do país e, por consequência, seu patrimônio cultural, na medida que impede e inviabiliza a investigação dos aspectos importantíssimos da psicologia, qual seja a sexualidade humana. Quando ele fala da questão científica e fala da reorientação sexual na decisão dessa liminar, em nenhum momento, pelo que eu li aqui, vocês podem ter percebido, fala sobre questões de investigação científica, aprofundamento científico, de pesquisa científica sobre orientação sexual. Quando a gente vai fazer pesquisas científicas, a gente precisa passar por uma outra ordem, a gente precisa passar por um comitê de ética para verificar se a pesquisa que nós estamos fazendo, ela pode ou não ser feita. E para isso existem outras leis dentro da psicologia. Em nenhum momento, essa resolução de 99 fala sobre a pesquisa científica, ou seja, ela não proíbe nenhum profissional psicólogo de fazer pesquisas científicas. Pelo que ele está dizendo aqui, ele já está contraditório, porque isso daqui não existe na resolução. Ele já está equivocado. Isso daqui é muito prejudicial. Quando ele fala em reorientação sexual, ele abre margem, aí que acaba saindo em todas as mídias de comunicação, como saiu na Globo, saiu na Record, na Veja, na Carta Capital, entre outras revistas bem conhecidas, sobre a possibilidade de discutir a reorientação sexual. Quando a gente fala em reorientação, abre margem para que as pessoas possam ter a impressão de que se vai ser curado uma pessoa que é homossexual. Só que não existe possibilidade de cura, uma vez que ela não é doença. O mundo reconheceu em 1990 a homossexualidade como uma tendência inata do sujeito. O sujeito, ele tem dentro dele questões que não dizem como eu vou agir sexualmente. Ou seja, eu não escolho ser heterossexual e não escolho ser homossexual ou bissexual. Em nenhum momento. A gente não faz essa escolha na nossa vida. Essas escolhas, elas aparecem por meio de impulsos dentro do próprio sujeito. O que acontece socialmente e o que pode ser feito socialmente é o nosso comportamento sexual. Esse comportamento, sim, a gente pode mudar, entre aspas, porque a gente pode ter desejos internos de sair com outras pessoas do mesmo sexo, seja homem ou seja mulher, e coinibir este comportamento, seja por desejos da família, seja por questões religiosas, seja por questões sociais, pelos preconceitos que existem na nossa sociedade, infelizmente. Mas o sujeito, em momento algum, ele escolhe ser homo, bi ou hétero. Essa escolha não é do sujeito, ela simplesmente vem ao sujeito. E essas imposições que são colocadas pela sociedade, elas estão extremamente equivocadas. Então, quando a gente fala em reorientação, a gente está colocando um retrocesso na psicologia, em todas as outras áreas, de pensar a homossexualidade como doença. Aí, quando as mídias falam sobre cura gay, é sobre essa característica que foi colocada pelo juiz. Entendi. Complexo, bastante complexo. Vamos falar então, você está acompanhando a novela das 9 da Globo? De vez em quando eu assisto por causa da minha avó. Eu estou no mesmo ambiente que ela, acabou vendo alguma coisinha ou outra. Você viu aquele caso da menina que está no corpo errado, né? A questão de transgênero. Transgênero. Então, vamos falar um pouco sobre isso? A gente pode mencionar um pouquinho, sim. Então, é um assunto também que muita gente desconhecia. A novela trouxe isso em pauta aí para o conhecimento geral da nação. Muita gente desconhecia.
Muita gente é contra, você viu lá, a própria atitude da própria mãe, do pai, o pai está aceitando mais hoje, né? O tio, de jeito nenhum, é coisa do capeta, é coisa do demônio, enfim. Então são várias vertentes de pensamentos e opiniões sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse caso específico da novela, já que ela está abordando esse caso, que a menina, desde o começo da novela, ela é revoltada, a mãe sempre quis que ela fosse a bonequinha, vestida bonitinha, que fosse modelo, que nem a mãe foi lá no passado, queria que a filha seguisse o mesmo caminho, os mesmos passos da mãe. Enfim, a menina não se identificou, era contra totalmente, se revoltou, né, porque ela não se sentia bem no vestuário, por exemplo, ela sempre gostou de usar roupas masculinas, né, roupas desleixadas, vamos dizer assim, se comparando aí com a roupa feminina. E depois ela acabou conhecendo, né, esse rapaz que era uma moça, né, que fez a transformação, fez a cirurgia, mudança de sexo, de gênero, enfim, de sexo não, de gênero, né. É o caso também da filha da Gretchen, né, ou filho da Gretchen hoje, né. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos. Essa questão ela também é bastante polêmica, porque ela parte de pressupostos também que são inatos da pessoa. Hoje, quando a gente vai pensar a questão de gênero, o gênero ele só existe na literatura. O gênero masculino e o gênero feminino. Tá? Não existe na sexualidade gênero. Ou a gente é homem ou a gente é mulher. A nossa constituição genética, ela parte do XY ou do XX. Né? Então não tem como a gente discutir muitas coisas. O que teóricos a gente pode mencionar dentro da teoria é que, dados momentos da nossa formação, quando a gente ainda está na vida intrauterina, é que a gente acaba tendo os dois sexos, né? Porque os nossos órgãos eles acabam sendo difundidos para um sexo masculino ou sexo feminino. Mas dentro da vida uterina a gente tem essas duas sexualidades, vamos dizer assim. A teoria ela também vai nos dizer que o ser humano, a sexualidade dele, ela acontece desde que a gente é muito novo. Se a gente fosse pegar alguns teóricos, como Freud, por exemplo, vai falar que a gente tem sexualidade desde que a gente nasce. Porém, a sexualidade, na teoria freudiana, não é a sexualidade que a gente conhece como adulto. Ela parte de uma outra vertente. Né? A sexualidade, como a gente conhece hoje, a gente só vai conseguir estabelecê-la no nosso início de pré-adolescência, na nossa adolescência, como a gente conhece hoje. Então, quando a gente vai falar, eu não me sinto adequado dentro do meu corpo, porque eu me sinto mulher sendo homem, ou eu me sinto homem sendo mulher, algumas pessoas vão considerar isso como doença, algumas pessoas não vão considerar isso como doença, e existe muita discussão em todas as vertentes de conhecimento, na biologia, na própria psicologia, nas ciências, todas, elas vão ter discussões a favor ou contra. Eu não tenho como afirmar um ponto de vista único, uma vez que ainda tem muitas discussões. O que eu posso dizer é que a psicologia, ela, na sua grande parte dos profissionais, não reconhecem ela como uma doença. Reconhece que as nossas pulsões, os nossos desejos sexuais, ou os nossos pensamentos, eles são vistos no nosso corpo pela a nossa formação psíquica, e isso acaba agindo sobre a pessoa. Então, se eu me sinto estranho como um sexo oposto, o que é adequado ser feito? É passar por um profissional da psicologia, ser feito um acompanhamento extensivo sobre essa pessoa. Aí esse acompanhamento extensivo vai enquadrar testes de personalidade, vai enquadrar avaliações clínicas, a gente vai conversar muito com os familiares, com a própria pessoa, para que a gente verifique a psique do sujeito, para verificar se esse sujeito, de fato, ele tem um pensamento feminino. E isso, de fato, pode existir. E isso não é doença. A questão é, o que nós vamos fazer com este pensamento? É um distúrbio? Não, não é distúrbio.
Algumas pessoas pensam isso como distúrbio, uma vez que a pessoa ela não é do mesmo sexo que o dela. Aí o movimento LGBT vai falar de gênero, vai falar sobre várias vertentes políticas que estão acontecendo atualmente. Mas gênero em si só existe na literatura. A gente vai falar de sexualidade. A minha sexualidade não se enquadra com a forma que eu nasci, que é diferente. Eu me sinto homem ou eu me sinto mulher. É a sexualidade do sujeito. E isso, na psicologia, não é visto como uma doença. E nunca foi visto como uma doença. O próprio Freud, em 1935, quando já essa temática está tão sendo abordada atualmente, ele já dizia que a sexualidade em si não é uma doença. Ele escreveu vários livros falando sobre a sexualidade do sujeito, uma vez que a teoria principal aborda a sexualidade, ele fala que isso é inata do sujeito. Então, a pessoa ela pode ter desejos com o outro sexo, ela pode não se sentir adequada com o próprio sexo, e isso é questionado na nossa sociedade, que é um grande tabu. A gente pensar que um homem, ele não é homem, ele é uma mulher, e por aí vai. A Ivânia, que é a personagem da novela, Ivânia, e depois vai virar o Ivan, né? Adotou o nome lá como Ivan. A Ivânia, ela gosta de um cara, gosta muito de um cara. Ela tá em choque com ela mesma, ou em conflito com ela mesma, na própria novela ali tá mostrando, né? Tanto é que ela passou a fazer terapias com psicóloga, né? Não sei se trouxe solução pro caso dela, porque pelo que eu acompanhei na novela, a psicóloga praticamente só deixava ela falar, né? Vai falando aqui o que você está sentindo. E ela ficava falando tal do que estava ocorrendo durante o dia, as confusões, né? As brigas com o familiar, com a mãe, enfim. Eu não vi ali uma orientação da psicóloga com a Ivânia, tipo, direcionar ela, olha, você deve fazer isso. Eu não vi ela falando isso. Isso é importante. O psicólogo fala ou não deve falar esse tipo de coisa? Então, isso é importante a gente frisar, é que quando a gente vai passar para as artes, né, no cinema, na literatura, no teatro, na novela, ou qualquer lugar que for onde tem um psicólogo, é muito clichê. Ele vai pegar o estereótipo do psicólogo. Né? O psicólogo, ele fala? Sim, o psicólogo ele fala em terapia. Não fica só ouvindo. Não, ele não fica só ouvindo. Por que esse estereótipo ele acontece? Quando Freud ele estabeleceu a psicanálise, que ele que é o inventor da psicanálise, ele fez vários atendimentos clínicos com várias pessoas de Viena. Então, nesses atendimentos, ele queria entender o sujeito e a psique do sujeito. Então, para isso, ele deixava muito a pessoa falando. E o enquadre, ou seja, os moldes que a psicanálise ortodoxa, ou seja, a psicanálise freudiana da época, acontece o profissional, ele sentava atrás do divã, né, e a pessoa ficava deitada e o psicólogo simplesmente ouvia. Mas Freud também falava, então ele falava menos do que a gente imaginava, mas ele fala, né, ele não ficava lá quietinho, só fazendo anotação, em alguns filmes isso acaba acontecendo. O psicólogo ele fala, às vezes ele fala mais, em alguns casos, do que a própria pessoa que está ali com ele, porque ele precisa falar, dar uma resposta. O que a gente precisa entender também, que um psicólogo ele não dá conselho. Ele não vai aconselhar o que a pessoa que está buscando o atendimento deve fazer. Por exemplo, se uma pessoa ela vem buscar um atendimento comigo, Marcelo, sobre questões da sua sexualidade, eu não estou me sentindo bem com a minha sexualidade porque eu tenho desejos por homens ou eu tenho desejos por mulheres, né? A resolução 199 vai falar que eu não posso tratá-lo no sentido de patologizar ele. Então, eu não posso fazer atendimento para reverter ele como heterossexual, né? O que eu posso fazer? E o que acabou gerando um grande entrave nessa discussão que aconteceu aí recentemente. As pessoas podem buscar os profissionais de saúde, da psicologia, questionando a sua sexualidade. Quando uma pessoa for questionada,
com o psicólogo ele vai trazer para a pessoa meios que ele possa entender o que está acontecendo com ele, quais são as dúvidas sobre a sexualidade dele, né? Quais são as implicações sociais que acontecem com ele, pensando em família, religião, sociedade, os preconceitos que ele tem sobre a sexualidade, e isso são esclarecidos juntamente com ele, para que ele, o sujeito em si, entenda o que é que está acontecendo com ele, e o sujeito em si possa decidir, então, de fato, eu sou homossexual, ou de fato, é verdade. Isso aconteceu por algum caso específico que eu senti interesse por alguma coisa específica que pode gerar ou não na homossexualidade. Então, falar em reversão sexual não existe. Não existe tratamentos científicos comprovados que falam sobre a reorientação sexual. Se a gente fosse pegar na história, né, médicos chegaram a fazer pesquisas, isso muito tempo atrás, eu não vou saber datar quando, sobre a tentativa de tratar homossexuais. Então, se a gente fosse buscar na história, isso já chegou a existir. E um dos tratamentos que aconteciam na época, porque a sociedade também era muito opressora, mais do que hoje, era a lobotomia. A lobotomia consiste no quê? Onde a pessoa ela fica deitada e um médico ele insere pelo nariz ou pelo lóbulo ocular como se fosse uma micropinça, e ele enfiava na pessoa e retirava um pedaço do cérebro da pessoa. Então, o que acontecia? A pessoa, ela tinha uma parte do cérebro retirada, aquele comportamento, onde o cérebro era retirado, tinha a ver com o que estava acontecendo com ele. Então, a parte do cérebro atingida por essa lobotomia era referente a um comportamento. Então, esse comportamento era mudado. E chegava ao ponto da pessoa ela não ser mais essa pessoa, ela ficar quase um vegetal por causa disso. E isso na ciência de séculos atrás, né? O início da ciência. Então, era uma das formas que existia. Então, isso daí é um horror. E se a gente fosse pensar em reorientação sexual hoje em dia, com as práticas da ciência que nós temos hoje, poderia gerar desconforto psíquico para o sujeito, porque, convenhamos, eu vou ao psicólogo para buscar reorientação sexual. Esse psicólogo, ele, uma vez que agora, pela resolução, é permitido, vamos dizer assim, os profissionais fazerem isso, aí eu vou lá, busco a reorientação, o profissional ele vai tentar tratar, entre aspas, uma vez que não é possível, e o sujeito não consegue se livrar dos desejos que são constituintes a ele. Então ele vai ficar, ou ele pode ficar angustiado por ele não ter conseguido se livrar desses desejos, ele pode cair em depressão por ele não ter conseguido se livrar desses desejos, ele pode sofrer pela sociedade, pode sofrer pela família, pela religião, e isso o sofrimento ser tão grande, podendo levar a pessoa até mesmo suicídio. Aí onde a gente poderia falar no segundo bloco aí sobre essa questão do Setembro Amarelo. Só para terminar esse bloco, e já pular para outro bloco e justamente falar sobre o Setembro Amarelo, agora é 10 horas e 38 minutos, só para finalizar, no caso da novela, eu acho que a novela está pecando muito, esse é meu ponto de vista, né? Posso estar enganado pra caramba, que eu acho que de repente eu tô mesmo. Automedicação. Ela está usando hormônio masculino, sem orientação médica. Isso aí tem que ser acompanhado por um psicólogo e também por um médico, não é isso? Sim. O caso da novela, a gente não deve levar em consideração como uma verdade absoluta, porque tem vários erros acontecendo ali. Porque o profissional, eu não acompanho a novela, mas pelo que você falou, Paulo, o profissional de psicologia não fez um acompanhamento efetivo, e onde a mídia televisiva retratou o psicólogo simplesmente estereotipado, tá? Não teve um acompanhamento médico específico para dizer se a pessoa ela tem ou não essa condição psíquica, né, feminina dentro dela, e a pessoa ela
acaba tomando hormônios por contas, acaba fazendo muitas coisas por contas. E todas essas coisas... E a gente não vê a psicóloga falando nada. Olha, não faça isso. Porque é estereotipado. Pois porque é. é estereotipado. Não, mas a novela deveria se preocupar com isso. Então, mas né? O escritor lá... Pelo que dá para perceber, a novela está tentando abordar a temática do sofrimento que a personagem tem em não se enquadrar com a sua sexualidade, né? E isso gerar comportamentos que são equivocados, buscando isso por fora. E isso pode gerar graves problemas de saúde, né, para ela. Dependendo do que ela possa fazer, isso pode levar até a morte. Pois é, tá vendo? Então a novela tá pecando, porque quem tá assistindo, que tá passando pelo mesmo problema que a Ivânia, né? Vai também se automedicar, vamos dizer assim, né? Usar as bombas. Então acho que tá tudo errado nessa novela, inclusive a parte não vamos falar isso, mas a parte da bandidagem lá no morro. Essa novela para mim é uma decepção, viu? É na contramão mesmo, é a minha opinião. Eu tô assistindo a novela, ela tá induzindo ali muita cabeça fraca a fazer muita besteira, com certeza. Tanto é esse pessoal que tem dúvida quanto à sua sexualidade, quanto o pessoal que vê lá o pessoal no morro com dinheiro sobrando, joias, funk, não sei o quê. Ah, vou entrar nessa vida aí também, que é muito legal, tem muito dinheiro, e não sei o quê. O que a gente pode pensar, infelizmente, é que a mídia brasileira, de todos os canais abertos, eles abordam simplesmente o que dá simplesmente dinheiro para elas, ou que dá status, ou que dá audiência, e isso, na sua grande maioria das vezes, é muito equivocado. Não há, eu posso estar errado, pode não haver estudos suficientes que mostram alguns pontos específicos do que é abordado. Isso pode acontecer na vida real? Pode. E acontece? Acontece. Mas as pessoas que assistem, elas precisam ter a ciência de que isso está completamente errado, que as pessoas que sofrem por qualquer desordem emocional, vamos dizer assim, qualquer tipo de conflitos pessoais, emocionais, familiares, religiosos, têm profissionais adequados para atendê-los. Aí nós temos os psicólogos e psicanalistas de todas as linhas e abordagens para poder ajudá-los. Falando nisso, só para a gente terminar esse bloco, passa seu telefone, endereço para contato, e-mail, site, Facebook, etc. e tal. Passo sim. Eu sou psicólogo e psicanalista clínico, eu atendo na região ali de Poá, no bairro de Calmon Viana, a 10 minutinhos da estação. O meu endereço fica na Rua Brasil, não é avenida, é Rua Brasil 199. Porém, se as pessoas quiserem marcar um atendimento comigo, elas devem procurar os meus meios de comunicação. No Facebook, Marcelo Anjos, traço psicanalista ou psicólogo, não lembro muito bem, acho que é psicólogo, Marcelo Anjos /psicólogo. Meu telefone é o 011 97985 3423 e eu tenho um site que é marcelocanjos.wixsite.com/psicólogo. Perfeito. Marcelo dos Anjos, nosso psicólogo hoje, psicanalista, batendo um papo aqui sobre cura gay. E agora vamos abordar sobre o Setembro Amarelo, né? 10h43, é Papo e Catapima. Vamos ali e voltamos já. Aqui na Sat FM, toda semana tem várias promoções e muitos ganhadores. Veja no site radiosatfm.com.br, no link promoções. Se você foi contemplado, não perca os prazos e continue participando quantas vezes quiser. Sat FM, a rádio que mais dá prêmios em São Paulo. Rádio Sat. Sua participação vale prêmios. Vale prêmios. Promoção Rádio Sat FM leva você aos cinemas. Atenção para os ganhadores da lista desta quinta-feira, dia 21 de setembro. 2 ingressos, 2D ou 3D. Prazo máximo para retirar até este sábado às 16 horas. Kessler Johnny Severo, Jardim Alterópolis, 8228. José Beraldo Borges, Parque Marilena, 3070. Tatiane Camargo Santos, Vila Cecília Mogi, 2280. Ana Cláudia Santos, Jardim Suzano, 4670. Luísa Nascimento Silva, Jardim Real,
Falsi, 5651. Leonel Kesley Santos, Miguel Bagra Baixo, 6519. Regina Mendes Silva, Parque Dourado Ferraz, 6650. Ellen Amanda Santos Leite, Vila Maluf, 8146. Gabriel Jesus Dias, Jardim Colorado, 1299. Kelly Tavares Silva, Jardim Lincoln, 1752. Wesley Lima Souza, Vila Augusto Itaquá, 7740. Jonatas Roberto Silva, Jardim Revista, 6499. Vitória Soares Silva, Jardim Maitê, 2965. Rosângela Paim Silva, Parque Maria Helena, 4530. Edmilson Domingos Castro, Jardim Margarida Mogi, 2447. Davi Luiz Ferraz, Jardim Imperador, 5723. Ariadne Carvalho Rodrigues, Jardim Maitê, 9426. Camila Albuquerque, Vila Nova Burim, 9906. Bruna Letícia Silva, Jardim Iques, Taquá, 6015. Manuel Vitor Oliveira, Jardim Suzano, 4745. Vanusa Soares Silva, Jardim Maitê, 9030. Rony Marcos Moura, Jardim Revista, 1103. Alex Silva Oliveira, Brás Cubas, Mogi, 0151. Neide Pontes Paiva, Jardim das Flores, 8645. Lucas Leonardo Santos, Jardim Colorado, 0618. Amanda Silva Correia Frois, Miguel Bagra, 2519. Érica Bela Oliveira, Jardim Margarida Mogi, 2983. Wellington Carmo, Jardim Cacique, 7423. Thaís Nunes Paiva, Miguel Bagra, 7073. Beatriz Nascimento, Vila Europeus, 4578. André Costa Ferreira, sempre, Ferraz, 9386. Vanessa Araújo Souza, Cidade Edson, 6671. Laura Catarina Vitorino, Jardim Novo Colorado, 5884. Fabiana Torquato Andrade, Jardim Santo Antônio, 3812. Jair Barbosa Santos, Vila Margarida Ferraz, 0584. Tiago Henrique Ramos, Vila Europeus, 9344. Mariana Fátima Sandim, Cidade Edson, 6963. Jandira Caetano Santos, Jardim Colorado, 8644. Tatiane Camargo Santos, Jardim Universo, Mogi, 2280. Thaís Solimene Bagage, Jardim Boa Vista, 9788. Michele Coral Lucílio, Sítio São José, 3227. Gislaine Martins Costa, Jardim Colorado, 4798. Juliane Cristina Celestino, Jardim Tabarati Poá, 7030. Eliane Fernandes Conceição, Jardim Santa Lúcia, 1027. Mariane Sampaio, Jardim Revista, 1028. Josisneia Correia Silva, Jardim Santinês, 8791. Darlene Costa Pistão, Calmon Viana Poá, 4045. Gleice Tavares Silva, Vila Figueira, 1971. Anélis Ferreira Castro, Jardim Belém, 2632. Bruna Cássia Braga, Jardim Montion, 5229. Fábio Agraço Pereira, Vila Virgínia Itaquá, 8982. Célia Costa Silva, Casa Branca, 6173. Júnior Santos, Jardim Suzanópolis, 6839. João Martins Pacheco, Jardim Suzano, 0920. Joyce Antão Silva, Vila Perracini Poá, 5466. Beatriz Camille Silva, Jardim Caxangá, 5446. William Alain Vital, Parque Maria Helena, 0887. Daniela Aragão Pimenta, Jardim Realce, 5147. Caroline Brandão Luz, Jardim Miraí, Itaquá, 1815. Márcia Souza, Jardim Amazonas, 1150. Promoção Rádio Sat FM leva você aos cinemas. Adelbras UPS é uma empresa do setor elétrico especializada em soluções para proteção, distribuição e gerenciamento de energia, contando com uma linha completa de produtos e serviços para atender todo o mercado nacional. A Adelbras possui qualidade e rapidez no fornecimento de no-breaks, baterias, estabilizadores e todos os seus acessórios. Com mais de 25 anos de experiência, tornou-se líder em tecnologia e execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Acesse nosso site delbrasups.com ou ligue 11 3754 0464. 11 3754 0464. Delbras UPS, para sua energia não parar. Atenção empresários, lojistas e comerciantes. Há 8 anos no ar, a Rádio Sat FM é um meio de comunicação que vai atingir diretamente o seu público-alvo. Atual e dinâmica, a Sat FM é destaque na interatividade com os ouvintes, ao vivo, no site ou redes sociais, se tornando o lugar certo para divulgar os seus produtos e a sua marca. Solicite agora mesmo um representante e tenha descontos de até 70%. Trabalhamos também com gravações de áudio e rádio indoor. Consulte, ligue 11 4743 7615, 11 4743 7615 e saiba mais. Sat FM, a rádio que fala com você. Lojão
Lojão do Baixinho, o shopping do seu bebê em Suzano. Enxoval completo, carrinhos, móveis, moda bebê, cadeirinhas e acessórios. Temos crediário e aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Grande inauguração do Lojão do Baixinho no dia 22, às 10 horas da manhã, com preços especiais. E atenção, as 100 primeiras compras vão ganhar um super brinde. Lojão do Baixinho, Rua General Francisco Glicério, 696, no centro, Suzano. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade. Sat FM. Cinema e pipoca. Ator Sean Penn é escolhido como protagonista da série de ficção científica The First, criada por Bill Willimon para o serviço de streaming Hulu. Ainda sem detalhes, a estreia está prevista para o ano que vem. Filme dirigido por Angelina Jolie entra na concorrência para uma vaga no Oscar, na categoria de melhor filme. O longa First They Killed My Father é um relato da milícia que tomou o poder no país em 1975. Os finalistas serão indicados em janeiro de 2018 e a premiação acontece em 4 de março. Estreias da semana. Do mesmo diretor de Cisne Negro, vem aí o filme Mãe, dedicada em arrumar e deixar a casa bonita. Mother, papel de Jennifer Lawrence, e o marido dela, Rin, interpretado por Javier Bardem, recebem pessoas estranhas no local. Depois disso, tudo fica fora de controle e coisas aterrorizantes começam a acontecer. No elenco, Michelle Pfeiffer. Outro filme americano chega às telonas, mas desta vez de aventura e ação. Em O Assassino, o primeiro alvo, o ex-soldado das Forças Armadas, Mitch Rapp, papel de Dylan O'Brien, perde o controle após a morte da esposa. Desde o acontecimento, o jovem busca por vingança contra aqueles que a mataram. Para isso, um treinamento especial é dado por Stan Hurley, personagem de Michael Keaton, um veterano da Guerra Fria. Sat FM, a rádio que fala com você, fazendo Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5, a sua rádio Sat. Sat FM 10h51, quinta-feira, 21 de setembro, estamos aqui batendo um papo com o psicanalista psicólogo Marcelo Costa dos Anjos, hoje abordando a cura gay, 2 temas polêmicos, e vamos falar também do Setembro Amarelo, suicídio, né? A gente fala, pô, o que é Setembro Amarelo? Setembro Amarelo não é comemoração, né? O pessoal usa aí como um aviso, né? Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo, e suas formas de prevenção. Ocorre sempre no mês de setembro, desde 2015, por meio da identificação de locais públicos e particulares na cor amarela e ampla divulgação de informação. Mais ou menos, né? O pessoal divulga mais ou menos. O iniciado no Brasil pela CVV, Centro de Valorização da Vida, e CFM, Conselho Federal de Medicina, e ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades no ano de 2015, concentradas em Brasília. Mundialmente, o IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estimula a divulgação da causa vinculada ao dia 10 do mesmo mês, no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. CVV, Centro de Valorização da Vida, uma das principais mobilizadoras do Setembro Amarelo, é uma entidade sem fins lucrativos que atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962. Membro do fundador do Befrienders, Befrienders Worldwide, e ativo junto à IASP, Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, da BPS, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, e de outros órgãos internacionais que atuam pela causa. Alguns destaques do Setembro Amarelo nesses anos foram a iluminação de monumentos como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Congresso Nacional e a Ponte Juscelino Kubitschek, em Brasília, o Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, a Catedral e o Paço Municipal de Fortaleza, Oxente,
Ponte Anita Garibaldi em Laguna, Santa Catarina, e o Palácio Campo das Princesas em Recife. Também foram feitas ações de rua como caminhadas, passeios ciclísticos, passeios de motos, abordagem de locais públicos em várias cidades do Brasil. Pois é, estatísticas, vamos falar um pouco sobre as estatísticas, Marcelo? Vamos lá. Esse é um dos tópicos mais delicados de abordar com segurança, porque as taxas de suicídio que chegam à Organização Mundial de Saúde, OMS, são pouco confiáveis, com exceção dos países que levam a sério a prevenção e o acompanhamento da morte voluntária. De um total de 172 países membros, a OMS, Organização Mundial de Saúde, considera que apenas 60 países enviam dados de boa qualidade, na maioria nações desenvolvidas, e é justamente nos 112 restantes que se encontram 71% dos suicídios registrados no mundo. Estima-se que 1 milhão de pessoas morram desta forma anualmente. 1 milhão. Uma a cada 40 segundos, o que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 75% ocorre em países de renda média e baixa. Segundo a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária. A média global é de 11,4 por 100 mil habitantes, sendo 15/100 mil entre homens e 8 entre as mulheres. A região que apresenta os índices mais altos é o Sudeste Asiático, com 17,1 suicídios por 100 mil, seguidos pela Europa, que chega a 13,8 por 100 mil, e assim vai por diante. Se a gente ficar falando de números, eu vou ficar até amanhã falando que tem número pra caramba. Eu tinha visto uma reportagem, até a produção me passou, o horário mais comum para suicídio, você sabe qual é, Marcelo? Normalmente, eu posso estar enganado, mas... De acordo com estudos, né? Eu posso estar enganado, mas, se eu não me engano, está dentro do horário de almoço. 17 horas. 17 horas? 17 horas, finalzinho da tarde, início da noite, é o horário que tem a maior quantidade de suicídios. Por que nesse horário? Eu não sei. Final de tarde, o cara tá de saco cheio, fala, eu vou me matar, cansei. O meu time perdeu, eu vou me matar. Então, vamos falar sobre um tema triste, principalmente entre os jovens, principalmente aí casais românticos, vamos falar sobre isso, Romeu e Julieta. Isso é bem legal. Que o pessoal fala, olha, eu vi na internet o casal se suicidou, lá achou bonito, pulou da ponte, pulou do precipício, vou fazer igualzinho com o meu namorado, com a minha namorada, vou pular na frente do trem, vou pular na frente do ônibus. Então, tem aí também... Além desse negócio de ir pelo embalo, né? Infelizmente o jovem, ele vai muito no embalo das outras pessoas, assiste lá o YouTube, os caras postam lá suicídio, ou no Facebook, e o cara quer fazer igual, né? E tinha o tal da baleia azul também, que faz também com que o cara lá no final cometa suicídio. Foi preso todo mundo, né? Da equipe lá do Baleia Azul no Rio de Janeiro, né? Vamos falar sobre suicídio. Vamos. E só colocar mais um dado que você não mencionou, claro. É que o Brasil é o 8º país do mundo em suicídio. 8º? 8º. Maria, né? Fala lá, vamos lá. Bem, eu nem sei por onde começar o suicídio. Por quê? É a depressão. Normalmente é a depressão. Isso, o cara tá deprimido porque ficou desempregado. Você viu o japonês, o asiático, o japonês, o chinês... o cara comete, ele comete uma gáfia no emprego dele, ele vai lá e enfia a faca na barriga. O araquiri. O outro lá, porque descobriram que ele estava roubando dinheiro da empresa, o japonês, o chinês, o coreano, ele, para não fazer vergonha para a família, ele vai lá e enfia a faca no pescoço, no coração e se mata, ou pula do prédio. O cara levou uma ferrada financeira, a firma dele vai quebrar, ele vai, para não passar vergonha, vai lá e... mete um facão na barriga. Então, só que o povo asiático, né, ele tem uma cultura, eles fazem isso por um motivo específico. Para não passar vergonha. Né, eu não sei dizer a cultura, o que leva eles a fazerem isso, mas isso fere a honra deles. Isso. Diferentemente, se a gente fosse pensar nos suicídios acometidos por aqui, que eles podem estar ocasionados à depressão, ou podem estar ocasionados por uma grande dor psíquica, e não necessariamente a depressão. Pode estar associado por perdas significativas financeiras, que pode gerar o suicídio também. Características envolvendo relacionamento também pode fazer cometer o suicídio, que é o que eu mais ouço falar, né? É mais voltado ali para depressão,
voltado para relacionamentos, e uma coisa extremamente importante também, o bullying. A pessoa que sofre bullying, ela também pode cometer suicídio. Também, verdade. Deixa eu só te falar uma coisa lá no Oriente Médio, no Oriente Médio, na Ásia, aliás. Os jovens e os mais novos, assim, jovens e adolescentes, e o cara que está acima de 20 anos, 25 anos, 30, eu vi um estudo uma vez sobre o suicídio, pressão no trabalho. O cara se mata no Japão porque pressão no trabalho, trabalha demais. O cara que trabalha é muito exigido lá pelo chefe, pelos superiores, o cara não aguenta a pressão e acaba se suicidando. No Japão eles trabalham até 15 a 18 horas por dia, né? Então realmente é muito tempo de trabalho. E o jovem, por causa daqueles animes, os desenhinhos, não sei o quê, vão se matar também, né? E parece que tem um desenho animado aí, que estavam querendo implantar no Brasil, uma série. Uma vez eu vi essa reportagem, foi não muito tempo, que estão querendo, não lembro agora que desenho que é, que também ele incentiva a criança a cometer o suicídio. Mas aí a gente tem que parar para pensar um pouco que os desenhos, vamos falar assim, que é uma linguagem mais popular, os desenhos japoneses, ou seja, os animes, na sua grande maioria das vezes, não são para o público infantil. Não? Não. Uma criançada assiste. Acaba assistindo, mas a grande maioria dos animes, eles são voltados para o público adulto, que é o que acaba confundindo bastante. Quem usa muito é o adolescente também. Isso, o adolescente, o adulto, mas o anime em si, dependendo da temática, né, do anime, ele é voltado para adultos. Porque tem animes que, de fato, tem assuntos bem complexos que a criança não vai entender. Por exemplo, eu não me lembro o nome, mas tem um anime que eu já assisti, que assisti há muito tempo atrás, tá? Que fala sobre a vida incorpórea, projeção astral. Então, explica de forma científica, até tem alguns dados científicos, e no anime, inclusive, tem um psicólogo e neurologista dentro desse anime falando sobre projeção astral. Ou seja, quando uma criança ou até mesmo um adolescente vai assistir um anime desse tipo e entender sobre o que ele está falando, né? Então a gente vê nitidamente que não é para todo público. Então você tem que ver exatamente se o anime que você está falando tem um contexto para falar sobre essa temática, que às vezes tem. Bom, em casa, tem meu filho, quero saber como é que eu vou identificar se meu filho está deprimido ou não, se ele pode, qual é o risco do meu filho cometer um suicídio, minha filha, né? Vamos falar isso em termos gerais, o pai e a mãe que está com o filho em casa lá, a filha, qual é a mudança de comportamento, como é que a gente pode identificar se ele está deprimido, se ele está com depressão, se ele está passando besteira na cabeça dele, na cabecinha dela, tal, se vai fazer besteira, e aí? Vários fatores são importantes. Como a gente vai falar agora da temática do Setembro Amarelo, sobre essa questão do suicídio, vamos tentar abordar algumas temáticas importantes. A depressão, que leva ao suicídio, em alguns casos, não são todos os casos, ela é facilmente identificada. A pessoa que ela tem depressão, primeiramente, ela vai perder o prazer da vida. Coisas que davam muito prazer à pessoa não vão dar mais prazer. Por exemplo, se eu gostava de jogar bola todo final de semana com os meus amigos, e agora jogar bola final de semana com eles, eu não sinto prazer, sabe? É como se eu estivesse comendo uma comida ruim. Não é mais gostoso fazer isso. Então as pessoas elas começam a abandonar aquilo que dava prazer para ela. Consequentemente a isso, a pessoa ela pode ter um aumento significativo de peso ou uma perda significativa de peso. Ela pode também entrar em alguns quadros que a gente chama, como eu poderia dizer aqui, mais sintomáticos. Ela pode não dormir muito à noite, criar insônia. A pessoa depressiva, ela pode deixar de fazer todas as coisas que davam esse prazer a ela. Ela vai se fechando dentro de um mundo dela, que chega ao ponto dela não querer fazer mais nada.
e ela fica muito negativa na sua grande maioria das vezes. Ela começa a achar que tudo não vai dar certo, tudo que ela vai fazer não vai funcionar. Ela começa a se ver como algo ruim e ela se afasta das pessoas e da sociedade, ao ponto dela ficar clausurada dentro do quarto dela e ao ponto dela poder fazer as suas próprias necessidades na própria cama. Sério? Sério, em casos mais sérios. Nossa, aí já tá feia a coisa, né? O mutismo seletivo também é um quadro significativo. A pessoa, ela opta por não falar mais com as pessoas, que isso também são passíveis a ser identificados dentro dessa patologia. Lógico, quando uma pessoa ela está deprimida, ela não vai fazer, de fato, tudo o que eu mencionei aqui. É com o tempo. Sim. Isso vai fazendo com que ela, no passar do tempo, isso pode ser acometido por vários meses ou anos, até que a pessoa chegue dentro desse quadro. Tá? Marcelo, que nem tem casos que o casal, um casal briga, separa. Ou ela ou ele tem suicídio por motivo de amor mesmo, né? De pular na frente de um trem, do ônibus, sei lá. Como identificar esse caso, por exemplo, o cara separou da mulher separou do cara e aí começa a ficar doido a ponto de às vezes matar ela ou matar ele, depois se matar, então. Então, quando a gente vai falar de relacionamentos, alguns casos foram estudados de pessoas que cometeram suicídio, né, por causa de término de relacionamentos ou que mataram a parceira ou o parceiro e, consequentemente, a isso se mataram. O sentimento ele é muito complexo. E quando a gente vai falar do gostar do outro, implica em várias questões psicológicas, biológicas, fisiológicas. Todo o nosso corpo muda quando a gente gosta de alguém, né? Os nossos grandes paixões da vida, ela é explicada cientificamente, porque o nosso corpo ele tem várias transformações químicas que geram essas paixonites da vida, né? Então, quando nós gostamos muito de uma pessoa, pode existir uma patologia nessa pessoa pelo fato dela gostar do outro. A pessoa ela se exclui da vida dela própria e vive para o outro. E essa dependência do outro acaba sendo tão grande que ela não consegue se imaginar viva sem a presença do outro. Ou seja, como se o outro fosse eu fosse um complemento dessa pessoa. Então, nesses quadros, a gente pode pensar em uma desordem psicológica. Mas a gente vê muito caso assim, né? É bastante meio que comum a gente ver as pessoas que separam, gostam muito, separam, ou tá casado, ou namorando e se separam. Falam tanta besteira, gente. Eu cansei de ver. Eu vou matar ele, eu vou matar ela, nossa, eu quero morrer, eu não sei o quê. Então, isso é uma característica, isso que você abordou, é uma característica importante, que nem sempre o que eu falo ela não fica com ninguém, não vai ficar comigo, mas não vai ficar com ninguém, tipo assim, né? Porque nem sempre tudo que eu falo é o que eu faço. Sério? Né? Exatamente. Mas a gente precisa distinguir coisas. Primeiro a gente precisa entender o que essas coisas são. Tem gente que fala e faz, né? Primeiramente, para uma pessoa ela falar que se ela não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, e ameaças desse tipo, se uma pessoa e eu vou generalizar um pouco para que a gente possa entender, mas se uma pessoa ela é agressiva dentro da relação, impositiva, muito ciumenta, essas características todas juntas, elas podem ser um risco quando uma pessoa fala esse tipo de coisa. Principalmente se a pessoa é agressiva. E a pessoa que está lá do outro lado tem que fazer o quê? Chamar a polícia? Nesse caso, ela tem que se proteger. Proteger. Ela tem que chamar a polícia porque ela foi uma ameaça. Isso daí dá processo, da cadeia, da tudo mais. E pode ter a morte também, né? Porque pode acontecer. É diferente de quando eu estou nervoso e eu falo alguma coisa pelo fato de eu estar nervoso. Então, a minha namorada me traiu, ou meu namorado me traiu. Eu vou matar o fulano, vou matar o ciclano, vou matar ela. Porque a gente sente que a gente fica acuado no nosso sentimento, porque a gente está ali aflito, decepcionado, traído, e a raiva, ela se sobressai a isso, né? Aí a nossa emoção, ela aumenta a picos exagerados, e a nossa razão, quando a emoção aumenta, ela diminui. Então, quando a gente
tem um sentimento que é oposto ao outro, por exemplo, a raiva e a razão, quando a raiva ela está muito forte, a nossa emoção está muito forte, a nossa razão ela tende a diminuir. Então a gente fala as coisas sem pensar. Então muito das coisas que nós falamos é simplesmente para atacar o outro no intuito de se proteger de coisas que foram expostas a mim, foram aflitivas a mim. Eu tô nervoso com isso, ela me machucou, e por raiva eu machuco o outro, e às vezes eu machuco por palavras. Então a gente tem que diferenciar essas questões, porque nem sempre o que eu falo é o que eu faço. Quando uma pessoa, isso eu acho que é um alerta importante, quando uma pessoa ela fala algum tipo de coisa, como você mencionou agora, eu vou te matar, e ela está calma, extremamente tranquila, não alterou o tom de voz, aí a gente se preocupa, porque ela está consciente, ela não está emocional, ela não está emocionalmente, não foi no momento de raiva. Se a pessoa ela fala isso tranquila, calma, ela está com a razão no seu estado normal, ela não foi alterada pela emoção. Aí tem que se preocupar. Aí a gente se preocupa. Viu, pessoal, você está ouvindo aí, né? Todo mundo corre esse risco, né? Não é todo mundo que tem um relacionamento corre esse risco, infelizmente. Seu parceiro, sua parceira é muito ciumento, muito bravo, muito ameaça, cuidado. Tem que tomar cuidado. Não importa se está calmo, se está nervoso naquele momento, tem que tomar cuidado de qualquer jeito. Né? E não confrontar, né, Marcelo? A gente, por mais que a gente conviva com o outro, a gente não sabe quem é o outro. Né? A gente pode estar dentro de um relacionamento, vamos pensar no namoro, longo, mas a gente não conhece o outro totalmente. Às vezes até em relacionamentos muito longos, dentro de casamentos, a gente não consegue conhecer o outro completamente. Porque na sua grande maioria dos relacionamentos, eu vejo isso no meu consultório, é que os casos que chegam até mim, 90% dele são relacionamentos. Então as pessoas procuram lidar com questões aflitivas dentro de relações, seja ela com marido, com namorado, com patrão, dentro das relações humanas, e isso é aflitivo. E os relacionamentos não estão diferentes disso. A gente não conhece o outro totalmente. Então, quando a gente ouve ameaças, como eu mencionei agora, quando a gente está calmo, é muito mais perigoso de quando a gente ouve ameaças quando eu estou extremamente emotivo, com raiva, xingando, quebrando tudo. É bem diferente. Lógico que a gente também tem uma certa preocupação, porém a preocupação a gente deve dar maior significância para quem está calmo. Bom, para dar um conselho para as pessoas que têm, enfim, no modo geral, para identificar ou tentar identificar um ente querido, um amigo, um parente, seja lá quem for, que essa pessoa está meio que na depressão, que pode estar colocando em risco aí a própria vida e a vida dos outros. Que tipo de dica você poderia dar? Bem, além dessas que você falou de a pessoa perder o prazer, mas às vezes você não sabe quais são os prazeres de um amigo que está deprimido. A gente sabia que ele gostava, mas o cara está deprimido. Você fala, pô, o cara não tá legal, né? O cara foi mandado embora do serviço, o cara ficou esquisito, tá jururu. Esse cara tá com dívida até o pescoço, foi mandado embora do serviço, ou brigou com a mulher, ou a mulher brigou com o marido, separou. Então, pensar na depressão quando a gente vai falar de amigos, o simples fato de distanciamento das pessoas queridas... Amigo ou parente, né? Amigo ou parente. O distanciamento das pessoas queridas já é um fator significativo, né? Uma pessoa ela não se afasta do outro do nada, ela tem um motivo para ela se afastar, né? Aí você procura a pessoa ela não atende seu telefone, não responde zap, não responde e-mail, você vai na casa da pessoa, a pessoa não quer te atender. Opa, alguma coisa está acontecendo, então a gente tem que se preocupar. Pode ser uma característica que envolve essa de perder o desejo por algumas coisas, né? Os amigos, a família, pode ser um sinal. Para quem a gente tem familiares ou os amigos, e a gente quer ajudar, esportes, de forma geral, auxiliam a pessoa depressiva, né, nessa questão biológica, metabólica, a melhorar uma condição que é cerebral, porque tem uma diminuição da dopamina no cérebro, e o esporte ele favorece isso, então, aumentando a dopamina, a gente tende a diminuir a depressão, então o esporte ajuda a pessoa depressiva, né, mas aí tirar a pessoa de casa para fazer algum esporte, aí a gente tem uma relutância na maioria das vezes, mas ajuda. É extremamente importante que a pessoa ela procure um psicólogo
ou um psicanalista, para que ele possa fornecer atendimento clínico Depressão adequado. não é doença de rico, não. Não, pelo contrário, todo mundo tem. É como gripe, em algum momento ou outro a gente vai passar por uma característica depressiva. Só que a gente tem que diferenciar depressão de tristeza. O fato de eu estar triste não significa que eu estou deprimido. Depressão a gente auto se cura ou não? A gente não auto se cura, porque uma pessoa que ela está realmente deprimida, em quadros moderados e severos, ela não tem como se curar sozinha. Uma pessoa que ela está em quadros iniciais de depressão, ela consegue fazer coisas ou mudar comportamentos que façam com que ela melhore, mas não que isso vai acontecer de uma hora para outra. Vai exigir um grande esforço físico e psíquico da pessoa para ela conseguir melhorar. Mas dar a volta por cima por conta própria. Isso, mas é difícil. Mas os quadros iniciais, a pessoa ela consegue dar uma volta para tentar melhorar. Não que ela se cure, que ela não vai se curar completamente, mas ela consegue ter uma condição de vida social melhor. Amigos ou parentes poderiam ajudar para acabar com a depressão de uma pessoa? Podem ajudar. Sem tratamento psicológico? Podem ajudar, foi o que eu disse. Se a gente perceber essas características iniciais, a gente pode buscar a pessoa para fazer mais coisas junto comigo. Então vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos praticar um esporte, vamos correr, vamos dançar, vamos jogar bola, vamos fazer alguma coisa. E é importante que essas coisas sejam feitas ao ar livre, onde tenha várias pessoas, para que a pessoa possa ver coisas e sair daquele ambiente onde ela está acostumada. E isso pode ajudar. Lógico, em quadros mais sérios, né, o acompanhamento psiquiátrico às vezes também se faz necessário, porque há indicativos de medicação que melhoram essa condição e o acompanhamento psicológico sempre se faz necessário também, porque somente o remédio em si não vai curar. Por que o remédio ele vai fazer? Ele vai fazer com que aumente a dopamina no cérebro e o nosso comportamento social melhore. Mas o sentimento de vazio interno, essas características de eu não sou bom para as pessoas, ou ninguém me dá valor, esses pensamentos negativos, eles não vão embora com o remédio, né? Muito bem, vamos finalizando com o Marcelo dos Anjos. Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais, Marcelo. Bem, nas minhas considerações finais, vamos aproveitar que a gente está falando do Setembro Amarelo e falar que todas as pessoas que vocês verificarem que estão com perda pelo prazer da vida, estão deixando de fazer coisas que vocês notaram que era importante para elas, vocês perceberam que elas estão comendo demais, estão deixando de comer demais, né? Se elas dormem menos hoje em dia, estão mais cansadas, estão mais negativas com elas próprias, cuidado, isso pode ser uns sintomas iniciais da depressão. Então já busque auxílio de um profissional, fala com que ela procure algum tipo de esporte e ajude ela. Nos relacionamentos, cuidado dentro dos relacionamentos com essas características, né, de pessoas agressivas, de pessoas mandonas, muitos ciúmes. Cuidado, sempre procure um profissional quando você tiver conflitos internos, porque o profissional ele vai te ajudar. Bullying na escola aqui também pode gerar suicídio. Se você está percebendo que seu filho está sofrendo bastante na escola, não quer mais ir para a escola e você, ele não sabe dizer o porquê, isso também pode ser um indicativo. Cuidado para os pais nesse sentido. Que esse mês a gente está falando sobre suicídio, mas o suicídio não acontece só em setembro, ele acontece em todas as épocas do ano. A gente selecionou o setembro como uma data, mas é uma data preventiva, mas a prevenção ela acontece sempre, mas atenção com todos. Agora, sobre a questão da sexualidade, a sexualidade é importante para todo o sujeito, ela é constituinte da pessoa, ninguém escolhe se eu vou ser hétero, se eu vou ser bissexual, se eu vou ser homossexual, ninguém escolhe. Isso vem ao sujeito por características pessoais próprias, internas dele, não tem como eu escolher. Não existe cura gay, tá? Deixar claro isso. E o que está acontecendo ultimamente na midiática, falando sobre cura gay, é improvável que isso se permaneça por muito tempo, porque o conselho ainda tem como entrar com ações para verificar essa liminar. O juiz, ele mesmo já disse que ele errou, então provavelmente ele possa voltar atrás, e esse assunto vem acabar por causa disso. Tem as características dos profissionais que estão entrando por causa dessa ação, mas
se a gente verificar, são profissionais que têm um contexto religioso muito forte e que deixa o contexto se sobressair à sua profissão. Um profissional psicólogo adequado, quando você procurar, ele tem que ficar isento das dos seus conceitos, dos seus ideais, dos seus julgamentos. A pessoa que é atendida por alguém, né, quando procura um profissional, ela não vai colocar se você está fazendo o que você faz, é certo, se é errado. Ele não está lá para te julgar, ele está lá para te ajudar, para te orientar, no sentido de que você entenda as suas questões, mas ele nunca vai falar o que você tem que fazer. Então, se um profissional está dizendo para você, faça isso ou faça aquilo, cuidado. Telefone para contato, de novo, endereço, todos os seus contatos. Aí. Isso, eu sou um profissional psicólogo e psicanalista, eu atuo na região aqui da Zona Leste, aqui em Calmon Viana, em Poá. O meu endereço é a Rua Brasil, 199, para quem quiser marcar uma consulta comigo para falar dessas temáticas ou qualquer outro problema, pode me procurar pelo telefone 97985-3423. Repita. 97985-3423 ou pelas minhas redes sociais, pelo Facebook, na minha página, Marcelo Anjos, _psicólogo, ou pelo meu site, marcelocanjos.wix.com/psicólogo. Perfeito. Tivemos com o Marcelo dos Anjos aqui, né, psicólogo, psicanalista. Obrigado, Marcelo, mais uma vez pela sua presença, esclarecendo um pouco, né, sobre a psicanálise, sobre a psicologia, alguns temas importantes e polêmicos aí. Obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. 11h20, vamos voltar com a programação normal, daqui a pouco eu volto com os signos e horóscopos. Aumente o volume.